Olá, convido vocês a acompanharem essa exposição a respeito das etapas da pesquisa científica. Nosso foco estará na forma como é realizado o recorte do tema de pesquisa, na maneira como se faz a definição do problema e a elaboração das hipóteses que se propõem a resolver este problema. Iremos também ver como se procede para determinar as variáveis associadas às hipóteses de pesquisa e as escalas nas quais essas variáveis serão coletadas. Para começar a apresentação, vamos relembrar as 4 concepções metodológicas de pesquisa científica. Vamos relembrar agora as concepções metodológicas na pesquisa científica. Elas são 4. A primeira delas, o indutivismo, é aquele processo onde as observações geram leis, teorias e hipóteses. Ora, como essas observações são feitas de forma indutiva, não se avaliam todos os casos. Portanto, não há garantia da veracidade da hipótese. Já o falsificacionismo não busca comprovar a hipótese. O que ele quer é testá-la. Enquanto a hipótese vai sendo testada e os dados confirmam essa lei, então a hipótese é corroborada, ela cria mais forças. Se os dados não comprovam a hipótese, ela é descartada. O falsificacionismo é um método científico por excelência. Ele se apropria da segunda etapa do indutivismo, ou seja, a segunda parte do falsificacionismo é um processo dedutivo, onde, a partir das hipóteses levantadas, se deduzem consequências, e isso é utilizado nos testes. Esse falsificacionismo também utiliza todas as potencialidades dos paradigmas da pesquisa científica, ou seja, podem-se fazer análises que sejam qualitativas ou quantitativas. Os paradigmas vão se modificando com o passar do tempo. E o falsificacionismo também agrega a ideia dos programas de pesquisa, porque esses programas eles possuem um núcleo firme. À medida que as teorias vão sendo testadas e falsificadas, um programa pode ficar mais forte ou ele pode então ser abandonado por não resistir aos testes. Ora, um ponto comum nessas concepções metodológicas é a coleta de dados. No processo indutivo, primeiro ocorrem as observações e depois a elaboração de hipóteses, como a gente vê no próprio esquema, onde as observações precedem então as leis e teorias. Já no processo falsificacionista ocorre o inverso, porque quando se vai falsificar, ou seja, testar as hipóteses, aí que a gente coleta dados. Porém, as hipóteses já estavam estabelecidas anteriormente. O método hipotético dedutivo é, então, o processo falsificacionista utilizado por excelência na ciência. Uma das características dele é colocar peso no raciocínio dedutivo. Esse raciocínio dedutivo ele vem daquele processo indutivista. As consequências dos testes elas servirão então para corroborar leis, hipóteses e teorias, ou então para refutar esses conhecimentos que eram aceitos. E, para se servir de todas as possibilidades possíveis nas diversas áreas da ciência, diversos paradigmas podem ser utilizados e também os núcleos duros dos programas de pesquisa vão ser levados em conta. A imagem ao lado apresenta diversas etapas do método hipotético dedutivo, onde, a partir de um conhecimento prévio de teorias existentes, se cria, então, um problema que deva ser resolvido. Se analisa qual o tema, qual a questão que deve ser trabalhada. A partir daí são feitas conjecturas, são elaboradas soluções ou hipóteses. E aí entra o processo de falsificação, ou seja, vai-se testar
de diversas formas aquelas teorias que foram colocadas inicialmente. Esse processo aqui, que é o que a gente chama de falsificação, então, ele tem a coleta de dados e tem uma parte que é da análise de dados. Uma análise que pode ser tanto quali quanto quantitativa. E a partir dos resultados, então, é que a gente vai ou refutar aquilo que havia sido pré-estabelecido, ou então a tal hipótese ela será corroborada. Vamos agora verificar quais são as etapas que devem ser levadas em conta no planejamento de uma pesquisa. Nós vamos considerar que, a partir de um problema real, algumas observações ajudam a formular hipóteses, as quais serão testadas para que, ao final desse procedimento, nós cheguemos a uma decisão de corroboração ou refutação daquelas hipóteses que foram estabelecidas. Sendo assim, essas etapas elas precisam, em um primeiro momento, ter o tema da pesquisa bem delimitado. Para ajudar o pesquisador a delimitar seu tema, é necessário fazer uma revisão da literatura. Com isso, vai se ter noção do que já se conhece a respeito de todos os assuntos inerentes ao problema e aonde existem lacunas. Ora, essas lacunas, então, nos ajudarão a propor uma questão, a estabelecer um problema que deva ser resolvido. Essas são as questões de pesquisa. Para resolvê-las, hipóteses serão estabelecidas. E para levar a cabo essas hipóteses, os procedimentos precisam de objetivos. São eles que nos darão uma sequência de passos que permitirão que a pesquisa, ao final, ofereça um resultado, que corrobore ou que refute aquilo que foi estabelecido nas hipóteses. Essas hipóteses, por sua vez, são compostas de variáveis. Precisamos, então, determinar quais são as variáveis e quais são as escalas em que elas devem ser medidas. E também, a coleta de dados ocorrerá e, com esses dados, testes serão efetuados. E, finalmente, a partir dos resultados, será tomada, então, uma decisão relativa àquele tema que possuía uma questão, um problema a ser resolvido, e que a hipótese oferecia uma resposta. E a decisão é que vai corroborar ou não esse resultado. A definição do tema de pesquisa é a primeira coisa que deve acontecer. Dificilmente isso ocorrerá de forma aleatória. É bem provável que a pessoa que vá realizar essa pesquisa já participe de um grupo que estuda aquele tema, já tenha feito reflexões e até mesmo lido artigos científicos naquela área. Portanto, o tema não será exatamente uma novidade. Agora, é claro, ele pode ser refinado pouco a pouco. Muitas vezes a pessoa já fez um trabalho de conclusão de curso ou participou de um projeto de iniciação científica. Talvez até tenha feito um mestrado e esteja agora em um doutorado. Então, aquele tema pode ter um encadeamento natural na medida em que essas etapas acadêmicas ocorrem. Esse tema ele deve ser bem avaliado em função da sua importância, viabilidade e também da originalidade. Este último item, fazer uma pesquisa original, ele é importante para quem estará realizando um doutorado. Esse critério é necessário. Já a importância e a viabilidade, elas devem estar presentes em todos os temas. Você não vai iniciar uma pesquisa que não seja viável. Se você necessitar de verbas, tem que ter esse suporte para que a sua pesquisa consiga caminhar. E a importância, é claro, é algo inquestionável em uma pesquisa. Ora, sua pesquisa, então, ela poderá ser básica ou aplicada. As pesquisas aplicadas são aquelas que já estão ligadas naturalmente a uma problemática social, tecnológica, educacional ou até mesmo uma problemática econômica. Já as pesquisas básicas, elas são aquela que oferece um estudo inicial a respeito de algum assunto. E depois, então, se pode pensar em como que esse tema vai gerar um bem social. Por exemplo,
se eu tentar descobrir uma fórmula que gere somente números primos, essa é uma pesquisa básica. Caso eu consiga obter esse resultado, aí sim nós vamos ver como aplicá-lo em diversas áreas. Vamos pensar agora num tema de pesquisa. Como exemplo, tomemos acidentes de trabalho na indústria da construção civil. Esse é um tema, sem dúvida, muito importante, porque os acidentes causam mortes, ferimentos, né? É viável de ser realizada uma pesquisa nessa temática, porque há muitas coisas a fazer, aonde coletar dados e, finalmente, essa pesquisa pode ou não ter alguma originalidade. Isso vai depender da ótica que será utilizada nos procedimentos. Qual seria, então, um possível problema dentro dessa temática? Eu apresento aqui como reduzir os acidentes de trabalho na indústria da construção civil. Então vejam que o problema associado ao tema, ele não é único, há outros. Então, no nosso foco, ao definir um tema de pesquisa, nós vamos encontrar uma lacuna, um espaço onde seja possível realizar um estudo. Tendo definido o seu tema de pesquisa, a próxima etapa é a revisão da literatura. Evidentemente, o pesquisador não tem acesso a toda a bibliografia produzida naquela área. Há artigos escritos em chinês, em russo, há também revistas científicas que cobram para dar acesso aos leitores nas suas publicações. Então, a coisa mais comum a ser feita inicialmente é trabalhar com o material que está ao lado. Então, o pesquisador utiliza seus próprios livros, os materiais que os colegas da sua equipe de pesquisa possuem e, é claro, aquilo que a biblioteca institucional também disponibiliza. Para ampliar essa busca, é possível consultar bancos de dissertações e teses. São repertórios muito importantes e com trabalhos bem profundos. Tem os anais de congressos científicos também e alguns periódicos, como já foi falado anteriormente, que não cobram o acesso. O pesquisador também pode trabalhar com arquivos jornalísticos, materiais cartográficos e imagéticos, entre outros. É importante, contudo, avaliar a confiabilidade daquilo que ele encontra na internet. Coisas ditas em sites comuns não têm a credibilidade necessária para compor o repertório de pesquisa. Ora, com todas essas possibilidades, a quantidade de publicações às quais o pesquisador tem acesso é enorme. Daí, um dos problemas que ele tem que resolver é, dentre todos os materiais, quais são aqueles que deverão ser lidos integralmente. Para responder essa pergunta, vamos apresentar a noção do que é uma revisão narrativa e do que vem a ser uma revisão sistemática. A primeira delas, a revisão narrativa, ela tende a ser mais descritiva e ela é feita com esse material que o pesquisador tem ao seu lado. Já a revisão sistemática, ela traduz a dinâmica e a evolução daquela temática que faz parte da pesquisa que está sendo feita. Então, além dos achados mais importantes da revisão narrativa, a revisão sistemática, ela permite identificar quais são os autores e as equipes mais citadas nos periódicos mais importantes que tratam daqueles assuntos. Ora, você vai poder trabalhar com um material que é mais recente e com os artigos que estão citados por outros que trabalham na mesma área. Isso dá uma noção do que há de mais importante naquele campo de estudo. E assim,
Essa revisão consegue contribuir para que o pesquisador consiga delimitar com mais clareza o seu tema de pesquisa. Os objetivos, então, estarão estabelecidos a partir do desenvolvimento da metodologia em detalhes, e assim o pesquisador consegue esclarecer qual é a sua questão de pesquisa, a qual vai norteá-lo na formulação das hipóteses. Esses itens são os próximos a serem abordados. Vamos agora apresentar como ocorre o desenvolvimento da questão de pesquisa. Ora, dificilmente o pesquisador ele vai tentar resolver um problema muito grande. Ele normalmente contribui para que partes desse problema possam encontrar uma solução. Assim, uma questão tal qual esta, como estimular os alunos a se interessarem por matemática, não será uma questão muito comum em um estudo, porque de que aluno se está falando? Qual faixa etária? De escola pública ou de escola privada? Alunos que já têm alguma dificuldade no campo da matemática ou não? E de que matemática se está falando? É a matemática com o objetivo de obter uma boa nota no vestibular? É uma matemática no ensino fundamental, no nível superior? É muito amplo esse tema. Por isso, muitas vezes, o grupo de pesquisa no qual essa pessoa está inserida pode ser um fator determinante para a delimitação da questão. Vejam, por exemplo, se esse grupo de pesquisa ele tem trabalhos que são efetuados com crianças na faixa dos 6 aos 10 anos, por exemplo, a questão de pesquisa anterior poderia ser transformada em como estimular os alunos das primeiras séries do ensino fundamental a se interessarem por matemática. Observem que um elemento novo foi colocado na questão, refletindo a área, o espaço onde o grupo de pesquisa tem atuação determinante. Pois bem, se levarmos em conta não somente a faixa etária, mas a questão da educação pública e privada, a questão de pesquisa anteriormente apresentada poderia agora se transformar em como estimular os alunos das primeiras séries do ensino fundamental das escolas públicas a se interessarem por matemática. E os recortes não param aí. É um problema real, grande, nem sempre tem uma solução que sirva para todos os casos. Por isso, a questão de pesquisa deve ser clara. Ela conduzirá todo o trabalho a ser realizado no estudo que está sendo encaminhado. Um outro exemplo de questão de pesquisa numa outra área é o seguinte: em que medida o uso de elementos do design contribui para o desenvolvimento de materiais informativos voltados à conscientização popular quanto às questões de preservação ambiental. Vejam que interessante, você trabalha com design, você trabalha com materiais informativos, você trabalha com o objetivo de conscientizar e, além disso, numa temática que é a preservação ambiental. Por isso, elaborar uma boa questão de pesquisa não é uma tarefa rápida. À medida que se faz a revisão da literatura, vai ficando mais claro para o pesquisador onde estão as lacunas que ele pode atuar. No método hipotético dedutivo, nós temos problemas que precisam ser resolvidos. Então, esses problemas vão estar dentro de uma temática, haverá uma revisão bibliográfica que é efetuada para que a gente possa, então, estabelecer uma questão de pesquisa. Essa questão vai ser, muitas vezes, pontual, vai ter clareza e vai suscitar algumas respostas. Essas respostas serão hipotéticas e serão testadas. Por isso, nós chamamos elas de hipóteses.
Hipóteses são, portanto, algumas verdades possíveis, mas ainda não provadas, e que serão testadas como respostas para o problema de pesquisa que está sendo estudado. Diversos fatores influenciam na maneira de elaborar essas hipóteses. Vejamos alguns deles. A familiaridade que o pesquisador tem com esta área do problema que ele está estudando, inclusive a sua experiência pessoal e profissional, podem ajudar na elaboração de hipóteses, assim como algum tipo de observação preliminar que ele já tenha realizado. O pesquisador pode também averiguar outros estudos que tenham variáveis comuns ou semelhanças e que podem dar alguma noção de possíveis soluções, ou seja, de possíveis hipóteses que serão testadas. O problema pode estar encaixado em alguma teoria e, dentro dessa teoria, usar um modelo lógico para propor alguma solução. Esse é também um caminho. Muitas vezes, esse problema vai ser trabalhado para um público específico, para uma situação muito particular. Então, aspectos específicos, muitas vezes culturais também, eles podem servir como elementos geradores de hipóteses. E também, evidentemente, analogias de situações de outras áreas podem ajudar o pesquisador a formular as suas hipóteses para que elas venham a ser testadas futuramente. Vamos agora apresentar um exemplo sobre a definição de hipóteses de pesquisa e comentar este exemplo. O nosso tema será acidentes de trabalho na indústria da construção civil. Esse tema é muito amplo, então a questão de pesquisa é mais específica. Ela se traduz assim: como reduzir os acidentes de trabalho na indústria da construção civil por meio do gerenciamento ergonômico do canteiro de obras. Observemos então que esse tema, acidentes de trabalho na indústria da construção civil, ele vai ser abordado sob a ótica da ergonomia em um espaço físico específico, que é o canteiro de obras, com o objetivo de termos menos acidentes. E como é que isso pode acontecer? De que maneira se pode reduzir a quantidade de acidentes? Uma resposta a essa pergunta é dada pela hipótese que deverá ser testada. Então, a definição de tarefas concebidas de forma inteligente para o gerenciamento ergonômico de canteiros de obras reduzirá de forma significativa os acidentes de trabalho na indústria da construção civil. Vejam que a hipótese ela é plena de informações. Uma maneira de reduzir a quantidade de acidentes é definindo tarefas. É uma definição que vai usar a ergonomia, portanto, é uma definição concebida de forma inteligente. E essas tarefas, elas ocorrerão, então, na indústria da construção civil, que era o nosso tema de pesquisa, porém, serão observadas nos canteiros de obras. É, portanto, a hipótese que vai esclarecer ao pesquisador as variáveis que deverão ser foco da análise. No caso em pauta, nós temos duas variáveis. A primeira é a definição de tarefas concebidas de forma inteligente. O pesquisador irá, então, propor alterações nesse ambiente que é o canteiro de obras, para que, com essas alterações, menos acidentes ocorram. Você pode pensar no uso de capacetes, de cintos de segurança, você pode pensar em equipamentos que têm uma ergonomia mais adequada aos usuários. Enfim, tudo isso vai ser testado em alguns canteiros de obras. E aí a gente vai mensurar a quantidade de acidentes. Nos canteiros onde foram implementadas essas tarefas concebidas de forma inteligente e nos canteiros onde não foram implementadas as mesmas tarefas. Ou seja, se houver uma diferença significativa na quantidade de acidentes em um tipo de canteiro e em outro tipo de canteiro, ora, havendo a diferença, a nossa hipótese estará corroborada. Os testes vão dizer que ela está funcionando. E é essa a ideia de termos uma hipótese que tem grandes chances de verificar com sucesso a nossa questão
uma questão de pesquisa, que é um problema, e dar uma resposta significativa. Nem sempre nós temos apenas uma hipótese no estudo que a gente está realizando. Às vezes, há várias possíveis soluções que precisam ser testadas. Vejamos um exemplo. Se o nosso tema é eficiência da educação à distância e a nossa questão de pesquisa é dada da seguinte forma: por que o rendimento dos estudantes em cursos de inglês à distância, por meio da internet, é inferior ao dos estudantes de cursos presenciais? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a inserção da expressão por meio da internet é importante, já que em alguns casos tem-se cursos à distância que funcionam por meio do correio comum. Isso era muito comum em décadas antigas. Portanto, é preciso especificar de que mecanismo a gente está tratando na nossa questão de pesquisa. E também um segundo detalhe é que essa questão ela vai ser estudada somente nos cursos de inglês. Evidentemente, há espaço para outros projetos depois trabalharem com outras disciplinas e com outras formas de curso. Mas então, nesse projeto de pesquisa, a ideia é abordar somente os cursos de inglês. Então, o que poderia atrapalhar o rendimento dos estudantes? Vamos ver a primeira hipótese. Bom, segundo essa primeira hipótese, é a motivação psicológica dos estudantes que é comprometida em virtude da falta de interação presencial. Então vejam que é necessário mensurar a motivação psicológica de estudantes que participam de cursos de inglês à distância, no caso por meio da internet, e verificar se de fato essa falta de interação presencial faz com que seja inferior o rendimento quando comparado aos cursos presenciais. A segunda hipótese nos diz que é, na verdade, a tecnologia educacional dos cursos à distância que não está plenamente desenvolvida. Então, esta seria a razão que faria com que o rendimento dos estudantes nos cursos de inglês à distância seja ou fosse, então, inferior àqueles cursos presenciais. Enfim, as duas hipóteses, tanto a primeira quanto a segunda, elas são viáveis, são consistentes, são muito específicas, são verificáveis, porque as variáveis estão ali colocadas, então dá de fazer testes e comparações em cursos de inglês, à distância e presenciais, e verificar como é que funciona a motivação dos estudantes e como que é o rendimento. Então, tudo é possível. As hipóteses são claras e simples. Evidentemente, o termo simples se refere à maneira como elas estão, são duas hipóteses, não é? Como elas estão colocadas. O trabalho que vai fazer com que as hipóteses sejam corroboradas ou descartadas, esse trabalho evidentemente não é simples, porque haverá uma análise dos dados a serem coletados, né? Mas a hipótese é super importante num procedimento como esse. Tendo estabelecido as hipóteses de pesquisa, a próxima etapa é especificar os objetivos. São eles que vão determinar as ações a serem implementadas para que se possa, ao final, corroborar ou rejeitar todas as nossas hipóteses. Então, o objetivo geral de uma pesquisa vai ser apoiado por objetivos específicos. Esses vão ter um caráter mais completo, associados a etapas específicas dentro de todo o estudo. Todos os objetivos serão apoiados por verbos. E os verbos vão ser utilizados em função do nível em que a investigação vai ser realizada. Vejamos alguns exemplos. Se o objetivo é compreender alguma coisa, bons verbos para apoiar esse objetivo são descrever, esclarecer ou então explicar. Agora, se o nosso objetivo tem a ver com a aplicação de alguma ferramenta ou técnica, por exemplo, a própria palavra aplicar já é adequada, ou então a gente pode usar demonstrar, empregar ou ilustrar, por exemplo. Quando o objetivo é de ordem maior, é analisar algo, então além do próprio verbo analisar, pode-se pensar em
classificar, comparar, diferenciar, provar ou até mesmo investigar. E, finalmente, quando os objetivos são de realizar uma síntese, bons verbos a serem utilizados são reunir, organizar, esquematizar e, claro, o próprio verbo sintetizar. Você encontrará uma lista de verbos que pode lhe ajudar muito quando precisar determinar seus objetivos na pesquisa. Ela é chamada de taxonomia de Bloom. Os verbos são categorizados desde um princípio mais simples, que é memorizar, até uma função mais complexa, que é criar. E dentro dessa escala, que tem 6 grandes grupos, você encontrará verbos para cada uma delas. Por exemplo, se o teu objetivo é aplicar alguma coisa, os verbos de apoio podem ser utilizar, implementar, modificar, entre outros. Essa é uma taxonomia muito usada pelos pesquisadores. As hipóteses de uma pesquisa estabelecem associações entre as variáveis. Essas associações poderão ser de causalidade e pode-se inclusive calcular a correlação entre as variáveis no caso delas serem numéricas. As variáveis, por sua vez, serão mensuradas em diferentes escalas. A mais simples dessas escalas é aquela que a gente denomina categórica ou nominal. Nessa escala, cada membro da amostra pertence a uma categoria. Por exemplo, se estamos coletando a informação do tipo sanguíneo e RH de cada pessoa, então cada indivíduo terá apenas uma resposta dentro do conjunto A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo ou negativo, ou então grupo sanguíneo O positivo ou O negativo. Uma outra pergunta que pode ser também mensurada numa escala categórica ou nominal é a seguinte: qual é a sua cor preferida? E você vai dizer azul, preto, amarelo, vermelho. Você terá apenas uma resposta. Agora, a escala pode ser um pouco mais complexa e trazer mais informação. Trata-se, nesse caso, de uma escala chamada ordinal. No caso das cores, eu posso oferecer para você 4 delas e pedir para que você ordene essas 4 cores da mais preferida, daquela que você mais gosta, até a que você menos gosta. Por exemplo, se eu oferecer essas 4 cores, para mim, a ordem é verde, azul, branca e vermelha. Sendo que verde é a cor que eu mais aprecio nesse conjunto e vermelha é aquela que eu menos gosto. Então, cada pessoa terá uma ordem que é pessoal. Essa escala, então, é dita ordinal. E ela é mais complexa do que aquela que, por exemplo, pergunta apenas qual é a cor que você mais gosta. No meu caso, eu diria verde, mas não se sabe, a respeito da minha opinião, qual é a minha preferência em relação às demais cores. A escala ordinal também pode se dar a partir de categorias que estão ordenadas do pior para o melhor, do menos apreciado para o mais apreciado, por exemplo. É uma escala do tipo muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Por exemplo, qual é o tamanho de determinado... A que altura está determinado objeto? Ah, ele está muito baixo, baixo, médio, está muito alto. Qual é o seu prazer associado à leitura de um livro? Ah, o meu prazer é alto. Então, essa escala, ela também é denominada ordinal. Uma escala mais precisa que as duas que acabamos de apresentar é aquela que denominamos intervalar. A escala intervalar é uma escala numérica, quantitativa. O termo intervalo ele é usado para dizer que um número, por exemplo, 23 graus centígrados, na verdade corresponde a um intervalo.
Se alguém pergunta para você qual é a temperatura de hoje, você diz, são 23 graus centígrados. Na verdade, você está dizendo que a temperatura está entre 22,5 e 23,5. Tudo depende da precisão que você quer utilizar na sua variável quantitativa. A escala intervalar, ela pode também trabalhar com proporcionalidade. Nesse caso, ela é chamada escala de razão ou proporcional. Isso acontece quando a sua variável possui um elemento neutro, ou seja, um zero. Vejamos a diferença entre essas duas escalas. Na prática, a gente costuma sempre chamar de intervalar. Para percebermos a importância desse elemento neutro, vamos trabalhar com a temperatura. Eu te pergunto se você acha que 10 graus centígrados é o dobro de 5 graus centígrados. Você vai pensar que sim, porque 10 é o dobro de 5. Porém, se eu transformar esses graus centígrados na escala Fahrenheit, e a fórmula está dada aqui, então 5 graus centígrados, a gente coloca o 5 aqui, vai corresponder a quanto em Fahrenheit? É 9/5 vezes 5, o 5 cancela com 5, vai dar 9, 9 mais 32, 41. Então, 5 graus centígrados, ou Celsius, tanto faz, correspondem a 41 graus Fahrenheit. É o que está especificado aqui. Fazendo o mesmo para 10 graus centígrados, eu obtenho 50 graus Fahrenheit. Ora, 10 graus centígrados é o dobro de 5, não é mesmo? Se isso fosse verdade, 50 deveria ser o dobro de 41, mas não é. E isso não ocorre porque não há o elemento neutro, o 0 grau. Não há uma temperatura que estabeleça essa neutralidade, ou seja, a ausência do elemento que está sendo mensurado. No peso, por exemplo, você quando tem 0 quilos, é porque não pesa nada. Na altura, quando essa altura é 0 metros, 0 centímetros, é porque não há altura. Agora, 0 de temperatura não significa que não há temperatura, até mesmo porque há temperaturas negativas. Então, não havendo esse elemento neutro, nós não podemos trabalhar com a noção de razão ou de proporcionalidade. E esta é a diferença entre as escalas intervalar e proporcional. Agora que nós vimos que as variáveis das nossas hipóteses são medidas em algum tipo de escala, é importante que nós observemos qual é o papel de cada variável na hipótese. Ora, essas variáveis podem ser dependentes, independentes ou de controle. A variável independente é aquela que busca explicar os resultados na variável dependente. Esta, por sua vez, é aquela que mede, que mensura aquilo que nós estamos estudando. Vejamos um exemplo. A hipótese é: o ateísmo influencia na favorabilidade em relação à legalização do aborto. Segundo essa hipótese, dependendo da pessoa ser ateia ou não ateia, este posicionamento pode influenciar numa resposta favorável ou não em relação à legalização do aborto. Então, a variável independente, o ateísmo, busca explicar os resultados na variável dependente, a opinião em relação à temática que eu acabei de postar para vocês, a legalização do aborto. Como o ateísmo não é a única coisa que pode influenciar nessa opinião, nós deveremos, então, controlar outras variáveis, pesquisar elas e verificar se elas têm algum impacto também na opinião da pessoa em relação à legalização do aborto. E outras variáveis poderiam ser essas? Ora, talvez o fato da pessoa já ter passado pela experiência da maternidade ou paternidade, então por questões emocionais a pessoa talvez tendesse a não ser favorável à legalização do aborto. Pessoas que já perderam filhos e desejam muito ter um bebê, talvez não sejam favoráveis. Então isso pode variar, né? Algumas religiões
mais ortodoxas, mais radicais, são extremamente contra essa questão do aborto. Então, há outras variáveis que podem explicar a dependente, né, e não são essa variável que nós estamos estudando, que é a independente da hipótese, e essas outras variáveis são chamadas de variáveis de controle. Como já vimos, as escalas das variáveis presentes nas nossas hipóteses podem ser quantitativas, elas podem ser ordinais ou elas podem ser categóricas. Observemos que, se temos uma escala quantitativa, uma escala intervalar, é possível, a partir dela, obter uma escala ordinal. Nesse exemplo, nós temos as notas de 6 alunos. A nota mais alta passa a ser a primeira. E assim sucessivamente, até que a nota mais baixa nesse conjunto, um 4, passa a ser a de número 6 aqui. Então, é simples passar de uma escala intervalar para uma escala ordinal. Da mesma forma, a gente pode passar para uma escala categórica, onde o critério é: alunos com nota superior a 6 estão aprovados e alunos com nota inferior a 6 estão reprovados. Nesse caso, estará reprovado o aluno Fábio, que teve nota 4, e também a aluna Cláudia, com nota 4,5. Então, passar de uma escala mais precisa para uma escala menos precisa é possível. O contrário pode ser feito também, aumentar a escala. E para isso, há dois raciocínios que costumam ser usados em pesquisa. O primeiro deles é considerar a seguinte premissa: a equidistância entre categorias vizinhas. E o segundo raciocínio é considerar a equivalência entre classes. Vamos ver a seguir cada um desses raciocínios. Digamos que eu tenha coletado os dados de uma amostra na escala ordinal seguinte: totalmente insatisfeito, insatisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, satisfeito ou então totalmente satisfeito. A pergunta era, por exemplo, qual sua satisfação com determinado produto? Ora, das 20 pessoas, vamos supor então que 2 tenham dito estarem totalmente insatisfeitas com o produto, e aqui nós temos as outras respostas. Veja que, a partir desses números, que correspondem a valores, então, associados a cada uma das 5 categorias ordenadas, eu posso transformar as respostas em um resultado numérico que represente o conjunto. Como fazer isso? Se a minha escala é, por exemplo, de 0 até 10, eu pego a categoria de menor satisfação e atribuo o valor 0. E aquela de maior satisfação, eu atribuo o valor 10. Também pode ser 0 e 100, por exemplo, que eu quero usar 0 e 10 como limites. Assim, a categoria intermediária fica sendo 5. E para manter a equidistância entre as categorias vizinhas, eu jogo 2,5 para cá e 7,5 para cá. E assim os saltos de uma categoria para a outra são sempre de 2,5 pontos. Ora, sendo esse o peso a cada resposta, eu vou calcular a média de todas as respostas, levando em conta a quantidade que a gente teve em cada categoria e o seu peso. Nesse caso, o peso é 0 para totalmente insatisfeito, e a gente tinha 2 pessoas nessa categoria. Eu faço essa operação inteira e a minha média fica sendo, então, numa escala de 0 até 10, de 5,5. Assim, eu transformei uma escala ordinal em um processo que permite calcular uma média, um valor numérico. Iremos agora utilizar um outro procedimento para o aumento da escala. É a igualdade entre categorias. Vamos supor, então, que em uma pesquisa a respeito das ações de determinado político, governante, as pessoas tivessem 4 opiniões possíveis.
E, ao final, 30% dos pesquisados disseram estar muito insatisfeitos com as ações desse político, 20% declararam insatisfação, 40% estavam satisfeitos e 10% muito satisfeitos. Ora, se eu quero tentar compreender a satisfação, a aprovação, a favorabilidade ou a desfavorabilidade das pessoas em relação a esse governante, eu junto então os aspectos negativos e junto também os aspectos positivos. Com isso, eu somo as respostas negativas, que geram 50% de desfavorabilidade, acontecendo o mesmo com as respostas positivas. Utilizando essa interpretação e esse critério da igualdade entre categorias, eu digo igualdade porque eu juntei coisas que, em princípio, não eram iguais. Então, utilizando esse critério, eu concluo que metade das pessoas estão satisfeitas e metade delas estão insatisfeitas com as ações desse governante. Mas será que isso é verdade se a gente observar bem os dados? Percebamos que há mais pessoas com grande insatisfação, porque 30% é maior do que 20%, do que aqueles que estão apenas insatisfeitos. Da mesma forma, não há tantos muito satisfeitos quando comparamos com esses 40% que estão apenas satisfeitos. Essa nuance não é levada em conta quando eu apenas somo os valores, ou seja, considero iguais as categorias. Portanto, para levar em conta com maior precisão esse critério, eu posso dar pesos na hora de fazer essa agregação entre as categorias. Vejamos como isso pode ser realizado. Nós podemos então considerar insatisfeito como algo parcial em relação a muito insatisfeito. Da mesma forma, satisfeito é também parcial em relação a muito satisfeito. Então, essas categorias extremas são mais fortes, tem peso 1, esta e esta. E as categorias intermediárias terão peso parcial, por exemplo, 0,5. Assim, os 30%, com peso 1, permanecem 30%, mas os 20%, com a metade do peso, passam a contar apenas 10%. Assim como esses 40% com peso de 0,5 passam a configurar apenas 20%, e a gente mantém os 10% com peso 1 como 10%. Ao somar os desfavoráveis, agora com essa adequação, com essa nuance de maior precisão, e ao somar os desfavoráveis, aliás, os favoráveis, nós vamos ter 40% no lado negativo da nossa escala e 30% no lado positivo. Vejam que antes eram 50% e 50%, não é? Era 30 mais 20, 50, e 40 mais 10, 50. Com a alteração, ficamos com 40 e 30. Ora, isso aqui corresponde a 70%, então nós temos que fazer uma normalização para 100%. Então, 40% sobre o máximo de 70 é 4 dividido por 7, ou seja, vai dar 57%. Mesma coisa ocorre com 30, é 3 sétimos, dá 43%. Logo, aquele resultado anterior que indicava que 50% das pessoas eram desfavoráveis e 50% eram favoráveis, ele não é observado ou analisado da mesma forma com essa transformação, que não considera exatamente a igualdade entre categorias, mas em si uma equivalência com maior precisão. E todos esses aspectos, na verdade, devem ser muito bem pensados antes da gente realizar uma pesquisa, até para evitar ficar transformando escalas sem uma boa justificativa. Além disso, há uma série de outros cuidados que o pesquisador deve observar no planejamento dos seus estudos. Vamos apresentar na sequência alguns deles. Vamos iniciar falando dos erros aleatórios que podem fazer parte do nosso processo de coleta de dados. Eles ocorrem quando há variações naturais devido à pouca precisão do instrumento que está sendo mensurado
ou até ao treino inadequado do nosso pesquisador. Vejam só, quando as respostas saem todas juntas, a precisão é alta. Nesse exemplo, nesse alvo, as respostas também estão todas juntas e a precisão do processo continua sendo alta. A diferença entre o primeiro caso e o segundo é que neste segundo, a média das respostas está distante da verdade, que é o alvo. Nós vamos ver que isso aqui é o que chamamos de erro sistemático. Na próxima tela isso será discutido. Agora, à medida que essas flechas vão se afastando umas das outras, como por exemplo nesse terceiro caso, nós temos uma aleatoriedade, uma variação de respostas que é grande. Para combater essa dispersão dos dados, o ideal é termos uma amostra grande. Por quê? Vejam só, com 3 respostas, a tendência é crer que a resposta correta, a adequada, a média vai ficar por aqui, que é um ponto equidistante dessas 3 flechas. Porém, se eu tivesse mais pessoas atirando nesse alvo, eu teria uma resposta por aqui, uma outra nessa região, outra talvez aqui, e aí sim, a média das diversas respostas não iria variar muito. A média seria esse ponto central. Assim, para trabalhar com a aleatoriedade, né, com as variações naturais e que existem de fato nos dados que nós coletamos, são necessárias amostras grandes. Agora, para trabalhar com esse viés, com esse erro, é necessário que a gente conheça a fundamentação do que vem a ser um erro sistemático. Os erros sistemáticos são aqueles que ocorrem sempre no mesmo sentido. Ou as respostas, quase todas, ou a maioria delas, dá um valor para cima ou então para baixo. Um exemplo disso é uma balança mal regulada. Digamos que essa balança sempre vai acrescentar 200 gramas a tudo que é pesado. Ora, imagine calcular a média dos pesos que foram efetuados e usar esse valor médio ao final. Vai haver um erro de 200 gramas para mais. Então, isso é inadequado e a falha deve ser corrigida. Um outro exemplo de um erro sistemático é aquele onde as perguntas são tendenciosas. Imagine uma situação onde os funcionários de uma empresa precisam responder a um questionário e uma das perguntas é: levando em conta que há 2 anos não há aumento real no salário dos funcionários, como você avalia a gestão da empresa? Ora, essa pergunta já contém no seu escopo uma informação que levará o respondente a lembrar que não há aumento real no salário, logo a avaliação tende a ser pior. Poderia ser o contrário, levando em conta que os gestores da empresa se esforçam muito para resolver os problemas que têm sido apresentados pelos funcionários. Como você avalia a atual gestão? Nesse caso, você está embutindo na pergunta um aspecto positivo, o que vai fazer com que as respostas tendam a ser melhores. De forma metafórica, quando a gente pensa num alvo, o ideal é que nós tenhamos pouca variação nas respostas, ou seja, que a precisão seja grande, porque a variação é pequena. Aqui a variação é pequena e as respostas estão próximas ao alvo, ou seja, todas muito corretas. Isso é o ideal. Já no segundo caso, mesmo com a variação sendo pequena, o aglomerado de respostas está distante da verdade. E esse é um caso que foi explicitado agora, nos 2 exemplos. Nós não podemos confiar na média das respostas, a média estaria aqui no meio dessas respostas, porque ela tem um viés em relação à verdade. E esse viés foi introduzido ou por um erro de regulagem de um instrumento,
ou por uma pergunta tendenciosa. Há alguns casos onde as respostas flutuam, então, nesse caso, o erro que existe ele é aleatório, porém, com uma amostra grande, as respostas flutuam hora para mais, elas flutuam hora para menos. Então, em média, a resposta está próxima da verdade. Uma amostra grande resolve isso, não é? Já nesse caso, além da flutuação das respostas, nós temos também um erro sistemático. Por que sistemático? Porque todas essas respostas dadas estão para um lado, seja ele positivo, seja ele negativo. Observemos que aqui nós não temos respostas. Até poderia haver um ou dois indivíduos que dessem, né, suas respostas para o lado de cá, mas a grande massa amostral teria colocado aqui o seu ponto de vista. Então, há uma tendência que de fato é negativa. Evidentemente, essa tendência, quando ela é colocada por um erro sistemático, né, uma coisa mal regulada ou uma tendenciosidade no processo, ela deve ser corrigida, certo? Trabalhar com erros aleatórios e sistemáticos exige do pesquisador muito cuidado para evitar que isso aconteça. Nós vamos passar agora a explicar um pouco mais isso. Os dois tipos de erros que foram apresentados, eles afetam a validade interna e a validade externa de uma pesquisa, ou seja, a sua credibilidade. A validade interna, ela contribui para a solidez das relações de causa e efeito entre as variáveis que estão na hipótese. Então, quando a gente na hipótese identifica que duas variáveis estão associadas, ou que uma delas produz um efeito na outra, nós temos que confiar nesse resultado. O processo que gera essa confiança é um processo que tem que ter, na sua essência, a validade interna. Já a validade externa é aquela que se refere à capacidade de generalização dos resultados obtidos na amostra. Essas duas coisas são muito importantes para que uma pesquisa possa ser generalizada com confiança e que para que os resultados produzidos na amostra sejam confiáveis. Iremos falar a seguir um pouco dos elementos que podem contribuir para garantir a validade da pesquisa. Iremos falar de 4 aspectos. No primeiro deles, para que uma pesquisa não tenha só validade, seja ela interna ou externa, colocada em pauta, é necessário que os resultados não sejam afetados por algum viés amostral. É, portanto, muito importante que a amostra seja bem planejada. Esse desenho amostral, ele pode ser obtido aleatoriamente. Então, se nós tivermos diversos grupos que estão sendo testados, para comparar os resultados em um dos grupos com os resultados em outro grupo, é importante que as pessoas sejam distribuídas aleatoriamente nesses grupos. Senão, algum fator que condicionou que um grupo tivesse mais um tipo de pessoa do que no outro, pode ser exatamente o fator que justifica uma possível diferença na variável dependente. E aí aquela nossa variável independente, que é candidata a explicar a variável dependente, ela perde o seu impacto. Nós devemos, muitas vezes, utilizar grupos de controle. Grupos de controle são grupos que não passam pelo mesmo experimento. Então, a gente verifica o que acontece em um grupo que sofre algum tipo de atuação do pesquisador e de um grupo que não passa por esse processo. Se os resultados forem semelhantes nos dois grupos, aquela intervenção que o grupo de testes recebeu não surtiu efeito. Porém, se há uma diferença significativa nos resultados do grupo de testes
e do grupo de controle, nós temos elementos para dizer que foi aquela intervenção, aquela ação, aquele experimento, aquele produto que estava sendo testado, foi isso que causou a diferença de resultado. Com remédios é assim. Você testa em determinadas pessoas uma substância e em outro grupo, no grupo de controle, você testa o que nós chamamos de placebo, uma substância idêntica àquele medicamento que é usado no grupo de teste, e as pessoas talvez não sofram as mesmas melhoras, quer dizer, não tenham as mesmas melhoras que aquelas do grupo de teste. Mas elas pensam que estão tomando o remédio. Tomam, entretanto, o que nós chamamos de placebo. E aí sim você percebe que não há um efeito psicológico associado à melhora, e sim um efeito do próprio medicamento ou da substância que está sendo testada. Então, o uso de grupo de controle e elementos placebo são muito importantes para eliminar algumas ameaças à nossa validade interna da pesquisa. A gente pode, claro, coletar dados antes e depois das intervenções para verificar e até conseguir pontuar o quanto de melhora, ou até de redução, se a variável for tempo, ocorrem em um grupo quando algum processo é utilizado e está sendo testado. Vamos falar agora um pouco sobre as ameaças à validade interna e à validade externa nas pesquisas. Chegamos então ao último slide deste segundo módulo. Eu vou narrar para vocês agora os fatores que ameaçam a validade de uma pesquisa. Os 8 primeiros estão associados à validade interna e os outros 4 à validade externa. Vejamos alguns deles. O primeiro fator é a história e se refere a eventos externos que podem influenciar a variável dependente da hipótese. Eles podem influenciá-la ao ponto de não se poder mais afirmar que a variável independente é aquela que explica as variações na variável dependente que está sendo testada. Como é que isso pode acontecer? Pensemos num exemplo. Digamos que está sendo testada uma metodologia em sala de aula para despertar mais interesses dos alunos em matemática. Então, se está usando algum tipo de jogo, vários tipos de jogos, para que eles interajam mais, tenham mais interesse, assim aprendam mais e tenham resultados melhores nas provas, o que vai significar melhor aprendizagem. Ora, ao final desse processo, os alunos fazem a sua prova e a gente espera que, se a média for alta e melhor do que as médias anteriores, nós possamos dizer que realmente a metodologia que usa jogos, ela contribui para a aprendizagem. Porém, a prova vazou, alguns alunos conseguiram uma cópia dela, e isso se espalhou e as notas foram boas. Esta é a ameaça da história, ou seja, algum processo externo ocorreu e esse processo é capaz de inviabilizar a nossa conclusão. Nós não poderemos mais afirmar que foram os jogos em sala de aula que auxiliaram na aprendizagem, com as notas melhores, porque houve o vazamento das provas, então alguma coisa extra aconteceu e a gente perdeu a garantia da nossa explicação. Um outro fator é a maturação. Maturações são alterações naturais de condições físicas, de motivação, cansaço, conforto, que acontecem no decorrer de um processo de coleta de dados. Imaginemos que tenha sido feita uma pergunta para os alunos lá no início da manhã a respeito da motivação deles para aprender alguma coisa. Eles participaram durante a manhã inteira de um processo de aprendizagem que buscou motivá-los mais. Pode ser esse processo que eu exemplifiquei anteriormente com o uso de jogos em sala de aula. E ao final da manhã se perguntou como é que estava a motivação deles, como é que eles se sentiam, para comparar o antes e o depois. Ora, isso foi feito 10 minutos antes do almoço. Os alunos estavam cansados, com fome e com muita vontade de ir embora.
Então as respostas foram dadas de qualquer jeito, sem realmente refletirem o que eles sentiam. Ou seja, esse termo maturação, ele significa que houve alguma alteração em algum período e que fez com que os resultados não pudessem ser comparados. Então, qualquer resultado que advenha dessa comparação pode ser facilmente quebrado por causa dessa ameaça. A testagem é um terceiro fator e ela é muito interessante porque você vai aplicar uma coleta de dados antes de determinada intervenção e também depois. A diferença de respostas entre o antes e o depois é que vai dizer o quanto essa intervenção gerou de resultados. O que acontece é que, ao testar essas pessoas da amostra antes, elas já aprendem, porque você tem que fazer perguntas antes e depois da intervenção, perguntas de mesmo calibre, com os mesmos objetivos, para que o teste antes e o teste depois tenham resultados comparáveis. Porém, a pessoa aprende ao responder o primeiro teste. E aí você perde o poder de afirmar que qualquer diferença entre o antes e o depois tenha sido devida à intervenção, porque a causa pode ter sido a própria testagem que foi realizada antes. Vejam que são muitas as ameaças que podem fazer com que uma pesquisa seja invalidada. A ameaça de seleção aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo dela. Vocês estão coletando dados a respeito de algum produto que querem lançar no mercado. Vocês estão lançando talvez algum medicamento e vocês vão testar esse medicamento. Ora, quem são as pessoas que vão fazer parte dos testes, que vão contribuir com a pesquisa de vocês? Os interessados, os voluntários. Ora, a partir do momento que você coleta dados com voluntários, você já tem um interesse de predisposição, um interesse positivo no que acontece. Com isso, você tem aquele erro sistemático de respostas que vão todas para um lado. Então, a tua validade interna está comprometida, porque na tua seleção há somente um perfil de pessoas que estão respondendo. Eu posso, por exemplo, ser o dono de um cursinho pré-vestibular e para avaliar a qualidade do meu cursinho ou a satisfação, eu coleto dados dos alunos que passaram no vestibular. Ora, eles vão estar contentes, satisfeitos e vão avaliar muito bem o meu cursinho. Agora, e se eu coletar os dados daqueles que não foram aprovados? Certamente as respostas não serão idênticas. Então, a seleção é uma ameaça à validade interna de uma pesquisa. E essa seleção também é uma ameaça à validade externa, porque você não pode generalizar para o grupo que não fez parte da amostra. No caso do cursinho, se eu tenho lá um índice de satisfação de 80%, ou uma nota média que eles deram para o cursinho, é uma nota tipo 9,3, eu não posso dizer que essa é a média que os alunos que cursaram naquela minha escola dão para o cursinho. Não, não é. Essa é a média daqueles que foram aprovados no vestibular e que cursaram. Então, a gente não pode generalizar para um grupo que não fez parte da amostra. Então, vejam que essa ameaça à seleção ela tem um impacto também quando ela tem uma relação de interatividade com a variável independente. Vamos falar de mais uma, então, a interação entre o pré-teste e a intervenção. Vejam que isso aqui não é igual àquela que eu falei para vocês sobre a testagem. A testagem era o impacto do teste feito antes com o teste feito depois. Aqui eu já estou falando desse impacto do teste feito antes com a própria intervenção. Para dar um exemplo disso, nós vamos pegar o tema da preservação do meio ambiente, por exemplo. Imagine que eu quero dar uma palestra, fazer algumas atividades com determinadas pessoas para que eles percebam a importância de preservar o meio ambiente e de terem ações positivas com este fim. Para
poder avaliar se essa minha ação, esse meu curso, né, essas palestras, se isso vai ter impacto positivo, então eu faço um teste antes e um teste depois para verificar se mudaram as respostas. Se eles conhecem as regras, se algumas ações eles agora julgam adequadas. Ora, quando eles respondem ao teste antes, eu pergunto se eles jogam lixo no chão, se eles separam materiais recicláveis, se eles desligam o carro quando estão parados, por exemplo, para diminuir a emissão de CO2. Enfim, ao responder ao pré-teste, esses membros da amostra já aprendem. Então vai ter uma diferença lá no pós-teste. E quem garante, então, que não é a resposta ao pré-teste que gera aprendizagem, e sim todo aquele procedimento, né, que eu estou dando para eles de ações, de intervenção, concursos e tudo mais. Porque o pré-teste pode ser a causa. Vocês observem, então, que há uma série de fatores que podem ameaçar a generalização dos resultados de uma pesquisa, e há uma série de fatores que podem ameaçar o próprio resultado de uma pesquisa que estabelece uma associação entre variável dependente e independente. Por isso é muito importante, ao planejar um estudo, que o cientista leve em conta todos esses fatores. Vocês vão ler com mais detalhes todos eles e vão verificar também no texto que já está disponibilizado uma série de elementos que não foram colocados nessa apresentação por uma questão de simplificação, e vocês vão ter agora em mãos uma base sólida para compreender como planejar uma pesquisa desde o seu início. É isso no momento.